Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu sobre Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e escutai tu, terra, porque o Senhor está falando. Eu criei filhos e os fiz crescerem, porém eles se rebelaram contra mim. O boi conhece a seu dono, e o jumento sabe a manjedoura de seu possuidor. Mas Israel não conhece, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo cheio de perversidade, semente de malfeitores, de filhos corruptos. Abandonaram ao Senhor, provocaram a ira ao Santo de Israel, dele se afastaram. Para que seríeis espancados ainda mais? Vós vos rebelaríeis mais ainda. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Só há feridas, inchaços e chagas podres, sem terem sido espremidas, feito curativos ou aliviadas com azeite. Vossa terra é uma ruína. Vossas cidades foram queimadas. Vossa terra os estranhos devastaram diante de vossa presença e está arruinada como que destruída por estranhos. E a filha de Sião ficou como uma cabana de vinha, como um barraco no pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, teríamos sido como Sodoma. Ouve a lei do Senhor nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para que me serve tantos sacrifícios vossos, diz o Senhor. Já estou farto de sacrifícios de queima de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me alegro com o sangue de bezerros, nem com o de cordeiros ou bodes. Quando vindes a aparecer perante minha face, quem vos pediu isso de vossas mãos, de pisardes em meus pátios? Não tragas mais ofertas inúteis. Vosso incenso para mim é abominação. Não aguento mais as luas novas, os sábados e as chamadas para o povo se reunir. Todas estas se tornaram reuniões malignas. Vossas luas novas e vossas solenidades, minha alma as odeia e elas me perturbam. Estou cansado de as suportar. Por isso, quando entendeis vossas mãos, escondo meus olhos de nós, até quando fazeis muitas orações. Eu vos ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas atitudes perante meus olhos. Parai de fazer maldade. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai ao oprimido. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Vinde então e façamos as contas, diz o Senhor. Assim que vossos pecados sejam como a escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o que é bom da terra. Porém, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Pois foi assim que a boca do Senhor falou. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava cheia de juízo, justiça habitava nela, porém agora homicidas. Tua prata se tornou em escórias, teu vinho se misturou com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e perseguem recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Por isso diz o Senhor Deus dos Exércitos, o poderoso de Israel. Tomarei satisfações quanto aos meus adversários e me vingarei de meus inimigos. E tornarei minha mão contra ti. E como da primeira vez, purificarei por completo tuas escórias e tirarei toda a tua impureza. E restituirei a teus juízes como da primeira vez e a teus conselheiros como no princípio. E depois disso te chamarão cidade da justiça, cidade fiel.
Sião será resgatada por meio do juízo, e os que retornarem a ela por meio da justiça. Mas para os transgressores e pecadores serão juntamente quebrados, e os que deixarem ao Senhor serão consumidos. Porque pelos carvalhos que cobiçastes serão confundidos, e pelos bosques que escolhestes serão envergonhados. Porque sereis como carvalho ao qual suas folhas caem, e como bosque que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e sua obra em faísca, e ambos serão juntamente queimados, e não haverá quem os apague. Isaías capítulo 2. Palavra vista por Isaías, filho de Amós, quanto a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se levantará por cima dos morros, e correrão em direção a ele todas as nações. E muitos povos irão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine sobre seus caminhos, e andemos em suas veredas. Porque de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e trocarão suas espadas em enxadas e suas lanças em foices. Não se levantará mais espada nação contra nação, nem aprenderão mais a fazer a guerra. Casa de Jacó, vinde e andemos à luz do Senhor. Mas tu, Senhor, desamparaste a teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são místicos como os filisteus, e se associaram a filhos de estrangeiros. A terra deles também está cheia de ídolos. Eles se inclinaram perante as obras de suas próprias mãos, perante os seus próprios dedos fizeram. Ali as pessoas se abatem e os homens se humilham. Por isso tu não os perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó, por causa da temível presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos arrogantes dos homens serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra o soberbo e o arrogante, e contra todo o que se acha exaltado, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos e elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os altos montes, e contra todos os morros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejadas. E a soberba do homem será humilhada, e o orgulho dos homens será abatido. E só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos serão eliminados por completo. Então entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra por causa da temível presença do Senhor e por causa de sua majestade, quando ele se levanta para espantar a terra. Naquele dia, o homem lançará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que fizeram para se prostrarem diante deles, às toupeiras e aos morcegos, e se porão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa da temível presença do Senhor e por causa da glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Portanto, cessai de confiar no homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois o que há nele que mereça se dar algum valor? Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra se prostituíram e os que habitaram na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E ele me levou em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlate,
que estava cheio de nomes de blasfêmia. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adorada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e em sua mão tinha um cálice de ouro cheio das abominações e da impureza de sua prostituição. E na testa dela estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava bêbada de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E eu, ao vê-la, fiquei maravilhado com um grande espanto. E o anjo me disse: Por que tu ficaste maravilhado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e não é, e está para subir do abismo, e irá para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão maravilhados ao verem que a besta que era e não é e ainda é. Aqui está o entendimento que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E também são 7 reis. Os 5 são caídos. E um é, o outro ainda não chegou. E quando chegar, é necessário que ele continue por um pouco de tempo. E a besta que era e não é, este é também o 8º. E é um dos 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm a mesma intenção, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Eles batalharão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são os chamados, escolhidos e fiéis. E ele me disse: As águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste na besta, estes odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e comerão a carne dela, e a queimarão com fogo. Porque Deus deu em seus corações que cumpram a intenção dele, e tenham uma mesma intenção, e deem o reino deles à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. E a mulher que tu viste é a grande cidade, que tem o reinado sobre os reis da terra. Hoje foi o dia 255 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Iniciamos um novo livro, o do profeta Isaías, no Antigo Testamento. E continuamos a leitura do Apocalipse no Novo Testamento. Como tem sido para você fazer essa leitura? O que essa leitura tem mudado em você, tem transformado você? E quantas outras pessoas você acredita que precisam conhecer esse seu Deus? Compartilhe esse vídeo com elas. Antes, eu preciso me lembrar de pedir o seu like nesse vídeo. Aproveite se ainda não fez, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado toda vez que um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que você seja suprido de suas necessidades. Que você aprenda cada dia mais, conheça esse Deus. Cada vez mais tenha intimidade com Ele. Eu fico por aqui. Até amanhã, se Deus nos permitir.